Oi, pessoal, tudo bem? Eu fui convidada para apresentar uma aula sobre alimentação e sistema imunológico. Gostaria de agradecer o convite feito através da Meire e espero trazer algumas informações e reflexões que possam contribuir para a nossa prática no SECOM. Eu quero começar falando para vocês que não existe nenhum alimento ou suplemento ou nutriente ou prebiótico, probiótico, comprovados cientificamente que possam nos proteger da infecção do Covid-19 ou que possam ter um efeito coadjuvante no tratamento dessa infecção, né? E nem mesmo a gente pode também pensar que um alimento ou nutriente de forma isolada vá trazer benefício ao sistema imune. O benefício pode vir sim de uma alimentação adequada, saudável como um todo, né? Porque para o sistema imune funcionar bem, ele depende do nosso organismo estar funcionando bem, de um equilíbrio metabólico do nosso organismo e também do aporte de vários nutrientes, né? Então, são vários os nutrientes que participam da nossa imunocompetência. Mas na internet, nas redes sociais, existem várias indicações de alimentos com alegação de que poderiam turbinar nosso sistema imune ou que poderiam, né, nos proteger ou até nos curar. Algumas dessas alegações são muito frágeis, como por exemplo a dieta alcalina. Quando você pensa como o organismo regula o pH orgânico, você já desconstrói essa ideia. Ou, por exemplo, o consumo de água morna com limão, né? A gente já. Mas outras, como, por exemplo, o uso de biomassa de banana verde. Isoladamente não vai ter um efeito no sistema imune, né? Mas fica um pouco mais difícil da gente desconstruir essa alegação, né? Porque é baseada em fatos reais, né? Então, a biomassa de banana verde é um prebiótico, melhora a microbiota intestinal. Daí a gente tem uma absorção melhor dos nutrientes. Mas vocês vejam que é de uma forma indireta e dependente de muitos outros fatores, né? Não basta eu ter a minha microbiota intestinal saudável para que o meu sistema imune esteja saudável. Então, de forma isolada, não funciona. Além disso, embora seja um bom prebiótico, né, nós temos outros alimentos com função prebiótica. As fibras que nós temos, podemos consumir através de outras frutas também, de verduras, de legumes, de cereais integrais, vão ter esse potencial prebiótico também, né? Mesma coisa em relação à cúrcuma, o gengibre, são alimentos que têm fitoquímicos com função anti-inflamatória, antioxidante. O gengibre, além disso, também é rico em vitamina C. Mas nós consumimos em pequena quantidade. Não tem esse potencial, né? Terapêutico. Assim como vários outros alimentos também têm esse potencial anti-inflamatório. Então, na alimentação saudável, a gente tem que pensar na importância da diversidade alimentar. E também a gente tem que pensar que a combinação dos alimentos, a realização de práticas adequadas, quantidades adequadas, é mais complexo do que essas notícias trazem, tá? Então, vamos por outro caminho.
Se por um lado nós não temos a comprovação científica de alimentos ou suplementos no sentido da prevenção ou tratamento de infecções virais, com caráter, né, prescritivo, com uma aplicação clínica, com definição de dose, de tempo, de forma de uso. Por outro lado, nós temos estudos científicos com evidências promissoras da relação entre alguns nutrientes específicos com a melhora do sistema imune e com um potencial de uso como suporte no tratamento de diferentes tipos de infecções virais. Para mostrar isso, eu trago no próximo slide um quadro que resume um pouco essa ideia a partir de uma revisão chinesa, e lá vocês encontram os principais nutrientes apontados nesses estudos, com os mecanismos de ação observados e também os tratamentos virais, né, de infecção viral, que eles foram relacionados. Eu acho interessante destacar um estudo de Calders et al., publicado na revista Nutrients, que mostra que os pacientes que tiveram um resultado positivo no tratamento de infecções virais com a suplementação de nutrientes específicos foram aqueles que tinham uma deficiência nutricional comprovada, tá? Então, eles observaram melhora em resultado clínico, redução de tempo de internação, redução de mortalidade, e destacaram os nutrientes vitamina A, C, D, E, vitaminas do complexo B, os minerais ferro, zinco e selênio e a gordura ômega 3. Mas daí nesse sentido, tá? Então, a gente às vezes tem essa ideia de que quanto mais melhor. Não, a gente tem que lembrar, né, que esses nutrientes envolvidos no sistema imune, muitos deles são necessários na quantidade certa. Quando você pensa em vitamina A, né, o excesso traz alto risco de toxicidade. O zinco, a deficiência de zinco compromete a resposta imune. Agora, o excesso de zinco pode suprimir a resposta imune. Mesmo nutrientes como a vitamina C, que nosso organismo elimina facilmente o excesso, né, um excesso pode favorecer a formação de cálculo renal. Além disso, outra coisa que eu acho importante lembrar é que o metabolismo de vitaminas e minerais é muito interrelacionado. Então, quando você suplementa, por exemplo, zinco em excesso, pode ser que caia cobre. Cobre também participa da defesa imunológica. Quando você suplementa em excesso ferro, pode ser que caia zinco. É só um exemplo, isso acontece com várias vitaminas, vários minerais. Mesmo quando a gente pensa, né, no consumo de alimentos, é preciso ter um cuidado. Então, por exemplo, um diabético, com a intenção de aumentar o aporte de vitamina C, através do consumo excessivo, por exemplo, de suco de laranja, né? Isso pode fazer com que ele, na realidade, aumente o consumo de frutose e que isso favoreça uma hiperglicemia, que é mais prejudicial ainda, pode ter um impacto mais negativo em relação ao sistema imune
do que o melhor aporte de vitamina C. Esses estudos que eu citei, eles foram realizados em pacientes críticos, mas eu acho que eles podem nos inspirar a cuidados no nosso contexto da saúde básica, né, no contexto do SECOM. Essa relação de deficiência nutricional com o sistema imune, estabelecida nesses estudos, me faz pensar na importância de nós termos um olhar mais cuidadoso para identificar quais são os nossos pacientes que possam ter ou que possam vir a ter deficiências nutricionais, né? Então, penso nos veganos, penso nos pacientes que têm transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, penso que atendemos pacientes com distúrbios absortivos, como pós-bariátricos, ou pacientes que têm alguma alteração, alguma doença intestinal, né? Doença celíaca, uma síndrome do intestino irritável, alcoolistas, entre outros, né? Os veganos me chamam a atenção particularmente porque vários dos nutrientes implicados no bom funcionamento do sistema imune têm como alimento fonte alimentos do grupo das carnes e dos ovos, né? Então, no grupo das carnes e dos ovos, nós temos alimentos fonte de ferro, de zinco, de selênio, de vitamina A, de vitamina D, de ômega 3, entre outros. E muitas vezes a gente pensa que esses nutrientes também estão presentes em outros grupos, né? Então eu falei do ferro, do zinco, estão presentes no grupo dos feijões, né? Estão presentes nos grupos das oleaginosas, das frutas oleaginosas. Sim, mas daí a gente tem que pensar na questão da biodisponibilidade, na ideia de que não basta um alimento conter um nutriente, mas para ele ser um alimento fonte, ele precisa ter numa quantidade adequada que está numa porção usual que nós conseguimos inserir numa refeição, num plano alimentar de forma regular, né? Mas principalmente essa questão da biodisponibilidade. Então, quando eu falo do zinco presente nas carnes, ele é bem absorvido pelo nosso organismo, porque os aminoácidos favorecem essa absorção. Enquanto que o zinco presente nos feijões não tem uma boa absorção pela presença dos fitatos. Então, essas questões, né, precisam ser pensadas no momento que queremos ter, né, um aporte de nutriente que possa garantir um bom funcionamento do nosso sistema imune. No contexto do SECOM, também acho muito importante a gente pensar que grande parte das pessoas que nós atendemos tem doenças crônicas não transmissíveis, que por sua vez se relacionam, né, ao agravamento da infecção pelo Covid-19. Nesse sentido, eu não posso pensar a alimentação apenas com a ideia de adequar o aporte de micronutrientes. Eu tenho que, sobretudo, pensar na questão do controle metabólico. Pensar que a obesidade e que o diabetes são doenças inflamatórias. E dessa forma,
as defesas imunológicas já estão comprometidas. Então tem que ter um cuidado, porque às vezes, né, a gente, na intenção de fornecer uma quantidade maior de determinado micronutriente, pode estar aumentando o valor calórico, ou pode estar aumentando ou favorecendo o aumento da glicemia. Eu coloco aí no slide um estudo que mostrou uma maior morbimortalidade em pacientes diabéticos com uma glicemia maior do que 180. Então eu chamo atenção aqui para essa ideia, né? Quando eu falo, por exemplo, da importância do grupo das carnes e ovos para fornecer alguns micronutrientes, é dentro de um contexto de um plano alimentar bem organizado, com uma moderação do consumo das carnes, porque um consumo excessivo de carne leva a um aumento do valor calórico. Pode também levar a um desbalanço no tipo de gordura que a gente consome. É muito importante que a gente pense no grupo da carne com uma boa distribuição, incluindo com frequência os peixes ricos em ômega 3, que esses favorecem uma modulação da resposta inflamatória, né? Quando eu penso na inclusão na alimentação de uma pessoa obesa, de um diabético, de frutas oleaginosas, outras também que se destacam, né? Como alimentos fonte de vários nutrientes implicados no funcionamento do sistema imunológico, eu não posso me esquecer que tem um alto valor calórico. Quando eu penso em incluir frutas, fontes de vitamina C, né, que podem ter um impacto positivo no nosso sistema imune, para uma pessoa que tem diabetes, eu não posso me esquecer que o alto consumo de frutas pode levar a uma hiperglicemia e daí ter um prejuízo maior ainda em termos metabólicos. Nos próximos slides, eu destaco os principais nutrientes envolvidos no sistema imune e os alimentos fonte de cada um deles. Essa mesma informação está no vídeo que eu fiz para o Cuidando da Sua Saúde na Quarentena, de forma mais ilustrativa. Quem tiver interesse, o vídeo está no site do Secom. Quando a gente pensa nesses alimentos fonte, percebemos o quanto é fundamental a inclusão de todos os grupos de alimentos. Então fica a ideia de que qualquer exclusão de grupo alimentar deve ser vista com bastante cautela. E que para a gente ter realmente um benefício ao sistema imune, é importante cuidar de todos os aspectos envolvidos numa alimentação adequada e saudável. É importante a gente cuidar da qualidade, da quantidade, da composição nutricional, da diversidade, do planejamento, do comportamento alimentar. Então, essa visão mais complexa é muito importante para a gente ter realmente um bom resultado clínico. Espero ter agregado algum conhecimento, ter contribuído para alguma reflexão.
Estou à disposição para quem quiser conversar mais sobre o assunto. Obrigada, pessoal.